O santo do dia 17 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Inácio de Antioquia e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de outubro. Descendente de uma família pagã, não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo e à Igreja Católica em idade avançada, graças à pregação do apóstolo São João Evangelista, que havia passado por aquelas terras. Santo Inácio foi o terceiro bispo da Igreja Católica de Antioquia, na Síria, cidade que foi a terceira metrópole do mundo antigo, depois de Roma e Alexandria, no Egito, da qual o próprio São Pedro foi o primeiro bispo. Os seguidores da sua Igreja Católica definiu como um cristão fogoso, segundo a etimologia do seu nome. Durante o seu episcopado à frente à Igreja Católica de Antioquia, na Síria, começou a terrível perseguição do imperador Trajano, do Império Romano, do qual também o bispo foi vítima por não querer negar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo e na Santa Amada Igreja Católica. Por isso foi preso e transportado, acorrentado para a Roma, capital do Império Romano. Assim começou a sua longa viagem rumo ao patíbulo, durante a qual foi torturado pelos guardas e até chegar ao seu destino final. Preso e condenado, Inácio foi conduzido, acorrentado de Antioquia, na Síria, até a capital do Império Romano, Roma, aonde se organizavam festas e homenagens ao imperador Trajano, o imperador do Império Romano. E os cristãos católicos serviam de espetáculos no circo, no Coliseu. O seu corpo foi despedaçado pelas feras durante as celebrações das vitórias do imperador Dácio no ano 107 no século II. Durante sua viagem de Antioquia, na Síria, até a capital do Império Romano, Roma, Santo Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas. Nestas cartas, o bispo enviado à morte recomendava aos fiéis que fugissem do pecado para se proteger contra os erros dos gnósticos, sobretudo para manter a unidade da Igreja Católica. As primeiras cartas, ao chegar em Esmirna, escreveu 4 primeiras cartas, 3 quais dignas da comunidade da Ásia Menor, aos Éfesos, Magnésios, Tralhos. Nelas expressam a sua gratidão pelas muitas demonstrações de carinho. A 4ª carta, ao invés, foi dirigida à Igreja de Roma, a sede da Igreja Universal, na qual fez apelo aos fiéis para não pedirem o seu martírio, do qual se sentia honrado pela possibilidade de percorrer o caminho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. De passagem por Troade, Inácio escreveu outras 3 cartas à Igreja de Filadélfia, de Esmirna e ao seu bispo Policarpo, bispo da Igreja Católica de Éfeso. Em sua missáveis pedia a solidariedade espiritual dos fiéis com a Igreja Católica de Antioquia, que passava pelas aprovações do eminente destino do seu pastor. Ao bispo Policarpo, da Igreja de Éfeso, ofereceu interessantes diretrizes como cumprir as suas funções episcopais. Ele escreveu também páginas de verdadeiras próprias declarações de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e à sua Igreja Católica, que pela primeira vez foi chamada de católica. Testemunhas do conceito
tripartidário do ministério de Cristo entre os bispos, presbíteros, diáconos e ainda diretrizes para combater a heresia do cetismo, que acreditava na encarnação do Filho apenas como parece não real. Enfim, através de cartas de Inácio, percebemos o seu desejo, quase como súplica ardorosa, de que os fiéis motivassem e mantivessem na Igreja Católica unida, contra tudo e contra todos. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de outubro. A comemoração de Santo Oséias, profeta. A comemoração dos santos Ruto e Zofli, que morreram martirizados no século II, no ano 107, pela perseguição do Império Romano. Na África, o proconsul herdeiro Tunísio, santos mártires valetianos, que Santo Agostinho celebram em seu sermão. Morreu martirizado no século III, no ano 250. Em Leopósio, no Egito, o martírio de São João Eremita morreu no século IV, no ano de 302, pelo Império Romano. Em Age, na Aquitânia, atual França, o falecimento de São Dulcídio Bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 450. Em Drage, na província da região da Gália, atual França, o falecimento de São Florencio Bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 524. Em Toulouse, na Gália, atual França, o falecimento do beato Gilberto, abade de Cister, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1167. Em Binâncio, na Lombardia, na atual Itália, o falecimento do beato Bastras Ravartier-Chivari, presbítero da Ordem dos Frades Menores. Morreu de morte natural no século XV, no ano de 1492. Em Westerham, no país de Gales, o martírio de Ricardo Guans morreu martirizado no século XVI, no ano de 1584, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Roma, o falecimento do beato Pedro da Natividade de Santa Maria, presbítero da Ordem dos Clérigos Regantes das Escolas Piás. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1647. Em Pats-Montmartre, no território de Atout, na França, o falecimento de Santa Margarida Maria Albuquerque Vige, cuja memória foi celebrada. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1690. Na França, o falecimento do beato Naucon Moritz, presbítero, morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Anã, hoje no Vietnã, o martírio de Santo Isidoro Gallier, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras, morreu martirizado no século XIX, no ano de 1833, pelo imperador do Vietnã, em ódio contra a Igreja Católica. Em Suna, junto ao lago de Mogrietz, na Itália, o falecimento do beato Contarno Ferrani, morreu de morte natural no século XX, no ano de 1902. Em Ciudad Real, na Espanha, o martírio do beato Fiel Fúzio Rodrigues, religioso da Companhia de Maria, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Ilanunciar, na Espanha, o martírio do beato Raimundo Estevão do Pascal, sacerdote, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, ódio contra a Igreja Católica. Em Núcia, na Espanha, o martírio do beato Raimundo Estevão Boa Pascal, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de
1936, pela Guerra Civil Espanhola, ódio contra a Igreja Católica. Em Ágance, na região de Valência, também na Espanha, o martírio da beata Tárcia Córdoba Beratz. Morreu martirizada no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em ódio à Igreja Católica. Em Tambretes, perto de Toledo, na Espanha, o martírio do beato Perfitos Carmelo Santos, presbítero da Ordem dos Frades Menores. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em ódio à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 17 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo perseguido e jogado às feras.